Chegou a hora do quadro? Você e o doutor. Bom dia, doutor Sprois. E hoje vai falar sobre tireoide. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as disfunções da glândula afetam mais de 750 milhões de pessoas no mundo, principalmente mulheres acima de 40 anos. Então, o nosso médico de família, doutor Antônio Sprois, está aqui com a gente e já vai tirar todas as dúvidas. Primeiro, doutor, para começar, como funciona a glândula tireoide? Bom, a glândula tireoide, ela fica no pescoço e ela tem uma forma de borboleta, tá vendo? Agora, o que ela faz? Ela faz hormônios fundamentais para a nossa vida. E eu vou mostrar para vocês como ela funciona. Então, a glândula tireoide, ela durante 24 horas, ela fica produzindo esses hormônios aí, ó, T4 e o T3, que são hormônios à base de iodo, tetraiodo e tetraiodo, que são a parte fundamental da nossa vida. Só que, como toda glândula, ela é governada por uma outra glândula que fica dentro do cérebro, chamada pituitária, e essa glândula produz um outro hormônio chamado TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, ou hormônio estimulador da tireoide. E este TSH, ele estimula a glândula e a tireoide, então, libera o T4 e o T3 para as funções que eles têm que fazer no nosso organismo. E que são várias as funções e que são fundamentais, como eu acabei de falar. Então, explica pra gente, doutor, quais são essas funções, principalmente da glândula tireoide? Então, quando os hormônios são liberados, o que eles vão fazer? Em primeiro lugar, eles vão ajudar no crescimento e desenvolvimento das crianças. Tanto que quando a mãe grávida está com o nenenzinho lá dentro, o feto, e se ela não produz o hormônio da tireoide, esse feto pode nascer com uma doença muito grave, chamado cretinismo ou hipotireoidismo congênito. E a criança fica com sintomas péssimos, não cresce, o cérebro não aumenta. Então, por isso que a gente faz o teste do pezinho quando a criança nasce, certo. no terceiro ou sexto dia, para diagnosticar o hipotireoidismo congênito, porque assim a gente já pode dar hormônio. Em segundo lugar, a fertilidade. É tão importante o T3 e o T4 na fertilidade da mulher, regulação dos ciclos menstruais e para todos nós, né? A gente sempre fica preocupado com o quê? Com o peso. Então, a glândula tireoide ajuda a regular também a parte neurológica e emocional, como o humor, a concentração, a memória. Muitas pessoas têm problema de memória, acham que é demência, mas não é problema de tireoide. Olha que coisa. E controle emocional. Hoje, quantas pessoas sofrem de depressão e acham que é um problema psiquiátrico, mas não é. O problema é a tireoide. Nossa. E quais são os sinais, doutor, que a tireoide dá de que está com algum problema? Essa pergunta é importante. Quais são os principais sinais que eu tenho problema na tireoide? Primeiro, minha memória. Então, está com problema de memória? Checa o hormônio da tireoide. Queda de cabelo e pele seca, aumento ou perda de peso, sonolência e cansaço, dores musculares, alterações do humor, prisão de ventre e palpitações e pressão alta. Então vejam vocês que os hormônios da tireoide, eles regulam todas as funções, principalmente do corpo humano. Sim. Então tem que estar muito atento. Agora, doutor, existem duas coisas, o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. Qual que é a diferença entre as duas? Então, o hipotireoidismo é quando a glândula funciona pouco, ela está preguiçosa. E o hipertireoidismo é quando a glândula funciona demais, ela está muito acelerada. Então, quais são os principais sinais e sintomas? Quando ela não funciona bem, ganho de peso, cansaço, pele seca e áspera e queda de cabelo. Já quando ela funciona demais, você tem perda de peso, irritabilidade, os olhos saltam para fora, é o que a gente chama de exoftalmia. É um dos primeiros sinais que a pessoa tem tireoide muito rápida. Ela chega no consultório agitada com o olhão para fora, exoftalmia. Suores e pescoço inchado. Agora, aqui embaixo, a glândula pode diminuir de tamanho no hipo e pode estar aumentada no hiper. Mas isso pode ser o contrário também. Quando a glândula funciona pouco, ela pode estar aumentada de tamanho. Então, o tamanho da tireoide é importante para o médico saber. Por quê? Para fazer um diagnóstico se está funcionando muito ou funcionando pouco. Para poder regular isso depois. Para poder regular.
Doutor, e quais são as principais complicações? Bom, essa pergunta é importante. Quais são as complicações? Quando ela funciona pouco, como eu acabei de falar, que é o hipotireoidismo. Quando ela funciona muito, é o hipertireoidismo. Tem uma doença autoimune chamada tireoidite de Hashimoto. É quando o nosso corpo produz anticorpos contra a glândula tireoide. Nossa. Então, esses anticorpos vão lesar a glândula, ela vai funcionar pouco, que é o hipotireoidismo autoimune. E nódulos e câncer. Vou mostrar uma animação para vocês entenderem melhor quais são esses problemas. O ideal para todos nós é ter a glândula normal, ela funcionando bem, os hormônios normais, mas às vezes não é assim, né? Como a gente está acabando de falar. Às vezes ela pode ser um câncer, como está aparecendo aí, a gente vai palpar, tem um nódulo, precisa saber o que é. Esse bócio é quando a glândula aumenta de tamanho, que pode ser hiper ou hipo. O nódulo pode ser benigno ou maligno, e já vou explicar como é que a gente faz. Os cistos são essas bolinhas que têm água dentro, que são sempre benignas. E a tireoide hiperativa é aquela que ela está nervosa, agitada, e a gente sofre muito com isso daí. Por isso que a gente está falando isso hoje. Tireoide é um assunto muito importante. Gente, é uma glândula que está num lugarzinho aqui tão delicado, mas que pode ter tantas coisas aí. Ninguém dá bola para ela. Pois é. Agora, então, para a gente poder dar mais bola, para a gente olhar com mais atenção, como é que é feito o diagnóstico, doutor? O diagnóstico, você vai ao médico, a gente vai palpar a glândula, vai conversar com o paciente e muitas vezes a gente precisa fazer alguns exames. Quais são esses exames? Vamos ver. Em primeiro lugar, a gente vai fazer um exame de sangue. Vai medir o TSH, o T4 livre, o T3, o TSH, são exames importantíssimos. Além desses exames de sangue, como a gente palpa, a gente vai ver que tem alguma alteração, então a gente pede um ultrassom da tireoide de rotina, porque no ultrassom a gente vai ver que pode ter um nódulo na tireoide. E nesse nódulo, o que a gente faz? A gente faz uma punção com uma agulha, a gente localiza esse nódulo com ultrassom, aspira o material, coloca numa lâmina e vai para o microscópio e o patologista vai ver se essas células são malignas ou benignas. Dependendo do resultado, a gente pode indicar até uma cirurgia para fazer a remoção da tireoide. Agora, doutor, identificado o problema na tireoide, quais são os tratamentos? Bom, vamos supor que a gente fez o exame de sangue e a pessoa tem, a mulher está com, o homem, né? Tem hipotireoidismo. Como é que eu faço? Eu vou tomar remédio, eu vou repor o hormônio da tireoide. Eu vou dar o hormônio da tireoide, ou o T3 ou o T4. Se a pessoa tiver um hipertireoidismo, eu também posso medicá-la com medicamento para deixar a glândula mais tranquila. Mas muitas vezes, se eu tiver um nódulo, como eu mostrei agora, e esse nódulo for maligno, eu vou ter que tirar a glândula, metade da glândula ou a glândula inteira. Eu faço uma tireoidectomia. Como que a pessoa sobrevive sem a tireoide, doutor? Pois é, e depois que a gente tira a glândula tireoide, aí o que a gente faz? A gente repõe o hormônio todo dia. Então essa pessoa vai fazer... Pro resto da vida. Pro resto da vida vai tomar esse hormônio aqui, pro resto da vida para ficar bem. E fica bem. Então, o interessante é não ter medo, é tratar e fazer a coisa direito. E sempre ficar atento para buscar. Exatamente. Agora, doutor, para a gente finalizar, o que a gente pode fazer para a nossa tireoide ter um bom funcionamento? Bom, a gente sempre tem que lembrar da prevenção. Então, em primeiro lugar, alimentação saudável. Como eu falei no começo da matéria, os hormônios da tireoide têm muito iodo. Então, o iodo na alimentação é importante, como sal de cozinha, que já tem iodo, leite, carne, vegetais, dormir bem à noite, equalizar os hormônios. Começa a tomar hormônio, não queira parar. Sempre procura ter acompanhamento com o seu médico, endocrinologista, para não parar. Atividade física regular e evitar o estresse. Muitas vezes o estresse pode desencadear problemas na tireoide também. Então a gente sempre tem que cuidar da nossa vida holisticamente, como um todo. Doutor Antônio Spreuss, muito obrigada por todas as informações, pelas explicações que são sempre tão fáceis da gente entender. Parece que a gente já é formado em medicina porque a gente entende tudo, doutor. Muito obrigada. Até semana que vem. Semana que vem estamos aqui. Um novo assunto. Boa semana. Obrigado.